Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo de hoje a gente vai comentar a nova temporada da série Outer Banks, a parte 1. O que acontece depois que você acha a cidade perdida de Eldorado? Mas antes de começar, por favor, deixa o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, vamos lá pro vídeo. Nessa nova quarta temporada de Outer Banks, a gente vai acompanhar essa nova aventura deles, investigando mistérios de Outer Banks e tudo mais. A gente viu nas duas últimas temporadas esses dois últimos mistérios sobre o ouro e também o caminho do Eldorado. E agora nessa quarta temporada a gente vai ter outro mistério se resolver. Que a gente já conhece a história do grupo e tudo mais. Nessa quarta temporada a gente vai se aprofundar em um desses mistérios, principalmente um dos integrantes do grupo. Só que só lá no finalzinho que a gente vai comentar sobre isso, porque é um choque muito bom. Mas eu vou falar isso com vocês lá no finalzinho. Mas nessa quarta temporada, a gente viu o começo da série se resolvendo com a questão do ouro, pegando o dinheiro do ouro e eles sendo homenageados pela cidade por ter descoberto o caminho do Eldorado que a gente viu na última temporada. Então a cidade toda tava lá, né, no caso, homenageando eles, presenteando eles, né, no caso. Só que antes disso de acontecer, sobre o final da terceira temporada, a gente viu algumas cenas antes disso, de eles abrirem um negócio, compraram a casa do JJ. Quem lembra que o JJ perdeu o terreno da casa dele por causa do pai dele? Que lembra disso? Então, o dinheiro que eles conseguiram do ouro, eles compraram a casa, o terreno. A partir disso, eles começaram a fazer um negócio deles próprios. Só que ao longo dos episódios, teve alguns deslizes de dinheiro. Óbvio que cada um queria alguma coisa, ter algum luxo, só que o dinheiro do ouro tava acabando aos poucos. Só que o Pope, né, no caso, ele tinha o ouro de reserva para eles pagarem o imposto do mercadinho deles, né, no caso. Só que a gente conhece o DJ, né, no caso, que ele é cabeça quente, resolve tudo, sabe, desse jeito. Então ele tem o impulso de apostar todo o dinheiro que eles têm em uma corrida. Então o DJ compete numa corrida de moto para ganhar mais dinheiro ainda. Então ele aposta todo o dinheiro que eles têm nesta corrida, sem ele avisar aos amigos dele, né? Então ele faz isso e no dia da corrida ele fala isso para o John B. Então o John B, ele acaba entrando na corrida praticamente de última hora. Então, por fim, essa cena da corrida assim, várias coisas. A moto do JJ acaba falhando no começo da cena. Só que por fim ele acaba conseguindo passando os outros participantes. O John B praticamente entrou de última hora. Ele tentou ganhar a corrida, mas por fim o DJ não consegue ganhar a corrida. Por fim, quem ganhou foi o Topper. O Topper ganhou a corrida, eles praticamente perderam todo o dinheiro que eles tinham. Porém, nos últimos minutos do primeiro episódio, a gente viu a cena voltando daquela cena de eles serem homenageados, de terem portado o do Eldorado, né, no caso. É nesse momento que acontece isso. Nesse momento que aparece essa cena, uma temporada da terceira temporada, que uma pessoa aparece pedindo para eles investigarem um novo caso. Então, a partir disso, a gente entra na segunda temporada. A gente conhece o Hans contratando os meninos para eles andarem um novo caso, que é o caso do Barba Negra.
O Barba Negra, ele era um pirata muito conhecido na década de 80, 90, alguma coisa assim. E o Barba Negra, ele segundo ele, né, no caso o Hanks, o Barba Negra jogou uma praga na família dele, né, no caso. Então parece que cada membro da família acaba morrendo por causa disso. Então o Hanks pede para os meninos encontrarem um colar que o Barba Negra, no passado, ele tinha matado a princesa, né, no caso. Só que ela pediu para ele entregar para a filha dela, alguma coisa assim. Estou esquecendo as coisas. Só que ele não faz isso. Então, praticamente, ela acaba morrendo. Que ele não faz a promessa dela. Então, praticamente, essa menina acaba assombrando a família do Hanks. Então, essa era, no caso, a própria assombração dessa família. Só que ao decorrer do segundo episódio, a gente vê várias cenas deles, né, no caso, tentando encontrar o colar, né, no caso, que está dentro do navio, no fundo do mar. Sim, eles precisam, né, no caso, mergulhar à noite para poder, né, no caso, pegar esse colar. Só que nesse episódio a gente vê cenas, né, no caso, de eles mergulhando, tudo mais, que quem mergulha é o DJ e a Kiara, que fica vigiando por fora lá no a Cleo e a Sarah. Então o John B e o Pompe, eles acabam ficando dentro do barco vigiando. Então o DJ e a Kiara conseguem mergulhar, só que sem proteção, né, no caso. Então eles praticamente perderam quase a vida deles. Só que tinha outro barco, tinha outra pessoa mergulhando ao mesmo tempo que eles. Então eles acabam encontrando um outro mergulhador, que a cara acaba lutando com outro mergulhador dentro do mar. Mas por fim, acaba tudo bem, tudo mais. Só que depois da reação de eles ficarem muito tempo mergulhando, DJ e Kiara, eles acabam passando mal. Então eles vão para o hospital por causa disso. E eles foram entubados para não perder a vida deles. Com um detalhe, o DJ consegue ferir esse mergulhador. Então, no terceiro episódio, a gente vê a cena desse mergulhador entrando no hospital e vendo que o DJ e a Kiara estão, no caso, entubados lá dentro. Então o DJ vê ele, né, no caso, reconhece o rapaz porque ele estava machucado no braço. Então praticamente o DJ reconheceu que era o mergulhador. Então a partir desse terceiro episódio, o DJ e a Kiara consegue fugir do hospital, tudo mais. Só que no meio de tudo isso, essa gangue, né, no caso, que estava mergulhando lá junto, né, no caso, eles estão, né, no caso, contra a coroa azul. Parece ser muito valiosa e tudo mais. Então por isso que eles estão tentando encontrar essa coroa. Tudo isso parece que os Popes, eles não têm muita sorte, né, da vida. Porque além de eles quase perderem a casa, o mercadinho também, parece que tem duas pessoas querendo comprar aquele local. O rapaz que quase tentou comprar a casa junto com eles, né, no caso, que tinha uma pessoa tentando comprar, né, no caso, e o Topper e o Riff. Sim, o Riff está de volta nessa quarta temporada. Então o Top e o Riff, parece que os dois querem comprar a casa onde eles vivem por causa de birra, né? Porque, sinceramente, parece que tem outras pessoas querendo comprar aquele local. No final da terceira temporada, a gente vê que a Cleo, ela foi raptada. Ela foi raptada por causa dessa gangue. E no final a gente descobre que Paris, que lembra dele da terceira temporada, que praticamente foi ele que foi a Cleo lá
daquele navio onde o pai da Sarah praticamente ficou meses lá dentro, né, no caso. Então o Paris está de volta nessa quarta temporada, só que trabalhando junto com essa gangue. Então a gente acompanha esse momento da série que a Cleo foi raptada e eles querendo o colar, né, no caso, de volta, que eles praticamente não conseguem pegar lá, né, no caso. Então o JJ e a Kiara conseguiram pegar o colar, consegue traduzir o que está escrito no colar e por fim eles praticamente conseguem aonde essa coroa azul em Charleston. Então a coroa parece que está em Charleston. Então, descobri isso. E no quarto episódio, a gente vai comentar sobre os outros personagens que são praticamente novos. A gente vê que o Topper, ele tem uma namorada nessa quarta temporada e o Riff também. O Topper, ele tá com a Lud e o Riff tá com a Sofia. Só que um detalhe muito interessante de que a Sofia, ela não é uma menina rica como eles, ela é uma popper. Então, praticamente, ainda existe esse preconceito ainda, né, no caso, nessa quarta temporada. Então, eles acham que eles são muito ricos, que sabem que eles podem fazer tudo o que eles querem, só que, na verdade, eles não mandam nada naquela cidade. Então, essa rixa ainda continua. A Sophie escuta a conversa que o Rafe fala sobre ela, que praticamente ele está com ela por causa da coisa e tudo mais, então ele praticamente não está apaixonado por ela. Então, na verdade, ele só fala aquilo para pressionar o Topper. Tudo isso acontece, só que tem um detalhe, eu acabei esquecendo de anotar aqui, né? Uma moça que eu acabei esquecendo o nome dela, mas ela é uma corretora. Pra mim, essa corretora, ela é a chefia de tudo. Essa é a minha teoria, tá? Eu acho que ela é a chefia da gangue, ela que tá planejando, que tá a coroa azul. Então, acho que ela é a pessoa principal que está pensando em tudo isso. Porém, detalhe, a minha teoria é muito boa. Ela é a própria Larissa. Eu acho que a filha do Reis, que praticamente ele acaba esquecendo de comentar que ele foi morto, né, no caso dele, né, na verdade foi morta no passado, só que ela não morreu. Essa corretora é a Larissa. Eu acho que essa é a minha teoria dessa quarta temporada, que a Larissa não morreu e praticamente acaba voltando para fazer vingança, né? Que ela sofreu naquela ilha, né, no caso. Então, essa é a minha teoria. Vamos ver, né, que a gente vai acompanhar, né, essa nova temporada. Então, essa é a minha teoria sobre isso. E o pai dela acaba sendo morto, né? Porque a gente viu no episódio que o Reis acaba morto. No último episódio, o que acontece? John B, Sarah e Cleo foram para a Charleston para poder investigar, né, no caso, para poder encontrar a coroa azul. Mas por fim, eles acabam caindo em uma armadilha, né, no caso. Então, a gangue consegue chegar antes deles. Então, acontece isso. E o outro lado da história é que o JJ, ele não vai junto com eles. Ele vai, né, no caso, resolver problemas pessoais dele. Ele acaba encontrando o pai dele, que está sendo procurado. O pai dele revela uma situação de que ele não é o pai biológico dele. O JJ, ele foi adotado e o JJ é filho da Larissa. Sim, gente, essa foi a bomba dessa parte de Outer Banks. A gente recebe essa informação de que o JJ é filho dela. A outra pessoa do lado que tá também o Hanks, né, no caso, a contratar os meninos dele. Então, eu acredito que em duas gangues, né, no caso,
a gangue da própria corretora. E essa gangue foi o pai do lógico dele, né, no caso que é amigo do Hanks. Foi ele que matou esse velho. E o final foi esse. Sinceramente, eu gostei muito dessa primeira parte da série. Eu não esperava que ia ter bastante bomba. Pra mim, quando a série foi renovada, eu pensei, não vou inventar história onde não precisava. Mas por mim, eu gostei muito dessa quarta temporada, o começo dela, né, no caso. Então, quando lançar a segunda parte, eu volto aqui para continuar comentando junto com vocês sobre a segunda parte, o que vai acontecer, né, no caso do final, porque a gente viu que e Pope ficaram trancados dentro da tumba lá. Então, tô bem curiosa de ver a segunda parte dessa série. Então, me digam vocês aqui embaixo, vocês gostaram dessa primeira parte? Comente aí. Então, é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo, um forte abraço. Tchau!